tem esse brinde, esse oferecimento do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que mais interessante do que a gente torcendo pelo Botafogo é essa mudança de status do Botafogo, de passar a ser um time que as pessoas também detestam e torcem contra. Né? O Botafogo sai desse lugar do time simpático, do time que as pessoas têm essa coisa de, né, uma certa simpatia justamente pela sua história, por tudo que construiu há muito tempo, e entra nesse campo de ser o time que ninguém quer enfrentar, de ser o time que você precisa secar e torcer contra, porque é um dos grandes postulantes a todos os títulos que disputa. Então, acho que essa é uma grande conquista do Botafogo dessa temporada também. Estamos já voltando aqui da televisão e a gente vai reiterar o pedido de like, hein? Estamos de volta aqui na TV também e no YouTube. Agora a gente está muito chique, né? A gente faz intervalo na TV, no YouTube, mas a gente continua aqui, continua lendo a sua mensagem. Vini Andrade, meu fogo desde criança. Cássio Jomas, Botafogo virou time grande até que enfim, kkk. Agora pode rir, porque o Botafogo não está nem ligando para essa pilha agora. Da Libertadores. Acabou de receber um cheque de 138 milhões de reais apenas, então já imagina como é que vai se preparar para o ano que vem. Por isso que é tão importante ganhar título, né? Porque a chance de você ganhar mais título e ficar mais forte é muito maior. Daqui a pouco a gente fala dos desdobramentos desse título, mas vamos começar falando um pouquinho do jogo, né? Que começou emocionantíssimo. Eu confesso que foi surpreendente. Eu achava que ia ser um jogo mais truncado, mas já começou com a expulsão do Gregory aos 29 segundos, numa entrada fortíssima no rosto do Fausto Vera, a expulsão mais rápida da história das finais da Libertadores. Dá para a gente falar, Alicia, que mudou o começo do jogo, porque, de fato, depois dessa expulsão, o Botafogo foi lá e fez 2 gols só no primeiro tempo, soube se adaptar muito rápido a essa expulsão. É impressionante, Dom. Eu escrevi na minha coluna publicada agora há pouco que a expressão tem coisas que só acontecem com o Botafogo mudou completamente de sentido esse ano, porque o Botafogo conseguiu jogar a partida inteira, quase que literalmente, com 1 a menos, e ainda assim vencer o jogo e vencer, né, no final das contas, com um placar até confortável, com esse golzinho que saiu no último minuto. Mas, de fato, foi muita coragem do Arthur Jorge de não ter mexido na equipe imediatamente, né? Ele não faz nenhuma alteração, ele chama os jogadores, né, e os orienta defensivamente. E o Milito, por sua vez, também opta por não fazer nenhuma alteração, e o time vem para jogar com aquela linha de 3 zagueiros ainda um pouco sem conseguir explorar esses buracos deixados pelo Botafogo. O Botafogo, de fato, não fica com a bola, né? O jogo termina com 80-20 na posse de bola para o Galo, mas mesmo assim o Botafogo consegue criar algumas oportunidades e aí Luiz Henrique faz totalmente a diferença, né? Almada, especialmente, e aí são os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, do Botafogo, acabam realmente fazendo a diferença. Numa jogada em que o Almada foi muito importante, o Luiz Henrique conclui para gol, e ali 5 minutos depois, num vacilo do Arana, o Luiz Henrique surge como um raio por trás dele, se coloca, né, na frente do Arana, acaba sofrendo a falta do Everson, e com isso, em menos de 10 minutos, o Botafogo tinha feito 2 a 0 jogando com 1 a menos. E aí vai para o segundo tempo e consegue se segurar de maneira ainda mais impressionante, porque é óbvio que o time está mais cansado, né? O Galo faz as suas alterações, o Mariano faz uma partida excelente, consegue aí sim criar muitas oportunidades, e aí o segundo tempo vira um jogo de ataque contra a defesa, mas o Botafogo se segura muito bem. E aí acho que vale a gente dar os méritos não só para os jogadores individualmente, mas para o Arthur Jorge, que faz uma grande temporada desse Botafogo e que mostrou uma coisa que o Botafogo ainda não tinha precisado mostrar de maneira tão eficaz essa temporada, que é se defender. Se defender e jogar para, né, não tomar gol. E consegue fazer isso muito bem. E aí tem grandes jogadores que, quando a oportunidade se apresenta, conseguem marcar. Mas acho que fica muito na conta do Galo esse primeiro tempo em que o Galo não conseguiu se beneficiar e tirar proveito dessa vantagem, que é uma enorme vantagem você jogar o jogo inteiro com 1 a mais. Então, fica na conta do Galo. E aí vou fazer só um parênteses, não sei se vocês concordam, mas achei pênalti no Daverson. Então, se a torcida do Galo reclamar da arbitragem, acho que também está no seu direito, porque naquele momento teria feito muita diferença um pênalti a favor do Atlético. Boa, eu ia falar de outros lances primeiro, mas vamos falar do pênalti do Daverson. Mili, você achou que foi pênalti? Sim, eu também achei que foi. Achei que, aliás, o juiz foi muito bem na partida. Essa foi a falha dele. Eu acho que a expulsão foi justa, correta. É uma expulsão difícil, né? Porque com 30 segundos do jogo você já
tirar o cartão vermelho e expulsar não é fácil, mas ele foi lá, fez isso. O Galo gente, assim, Hulk, Paulinho e Daverson, né? O Botafogo perdeu o maior marcador que ele tinha, o Gregory. O Galo falhou, o Galo fracassou. Foi um jogo que o Botafogo foi muito magnânimo, mas o Galo fracassou, assim, deu aquela amarelada, porque era jogo para o Galo ir para cima, né? O Arthur Jorge não mexeu, mas o Milito poderia ter mexido. O Milito poderia ter colocado o time para cima, como fez no segundo tempo, né? Mas aí já foi tarde demais. Mas achei sim, Domi, Alicia, que foi pênalti no Daverson. Mudaria a história do jogo. Agora, o fato é que, desde o primeiro tempo, você tinha um time com 10, mas muito concentrado no jogo, muito a fim de ganhar, e um time com 11, que desde que estava com 11, começou a tocar a bola de um lado para o outro. Claro que o Botafogo estava muito bem fechado, mas parecia que o Galo estava achando que ia fazer um gol a qualquer momento. E eles estavam meio discutindo um com o outro. Não sei se vocês viram as imagens do último treino também, em que o Vargas brigou com o Daverson. Tinha alguma coisa, sabe? Emocionalmente me chamou a atenção. Agora, o Adnet abriu o dia evocando Bete Carvalho. Gente, quando ele fez isso, eu falei, não, acabou, o Botafogo vai ser campeão. Você não evoca, né, Dona Bé, a rainha, impunemente. É verdade, Miri, mas eu confesso que acho que quinta-feira teve um torcedor do Botafogo que fez o troféu da taça tatuado, né, do Brasileirão e da Libertadores. Eu falei, meu amigo, esse aí zicou, agora já era pro Botafogo, mas aí eu acho que o Adnet conseguiu contornar essa zica e aí veio esse título. Quero repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente. Você achou que foi pênalti nesse lance que o Atlético Mineiro reclamou muito? E o pênalti do Luiz Henrique, quer dizer, o Luiz Henrique sofreu o pênalti, né? Primeiro ele fez o gol, depois ele sofreu a falta do Everson, aí o VAR chamou, marcou o pênalti e o Alex Telles marcou. Também concorda com o juiz? Foi pênalti, Alice? Concordo. Acho que foi pênalti e acho que foi um lance de muita inteligência do Luiz Henrique, porque era um lance claro em que o Arana ia proteger a bola para o Everson simplesmente conseguir pegá-la dentro da área. E o Luiz Henrique, como eu falei, foi mais rápido e conseguiu chegar primeiro na bola, e aí o Everson não tinha mais o que fazer, né? Não acho que foi um lance errado do Everson, não o culpo por isso, acho que é talvez uma falha maior do Arana, de não ter percebido a aproximação do Luiz Henrique, mas achei que o juiz acertou sim. E foi um jogo bom de assistir, né, Mili? Isso eu tava com medo também de ser um jogo muito truncado, de muita enrolação, de muita cera, mas não, né? Pelo contrário, foi um jogo muito dinâmico. No final, o Galo ainda perdeu algumas oportunidades na cara do gol, assim, não conseguiu fazer. E foi emocionante até o final. As duas. O Vargas que entrou, fez o gol, depois perdeu 2 bolas na cara do gol. Que ele normalmente não perde. Então não era para ser mesmo, né? Eu confesso, gente, que assim, quando começou o jogo e teve aquela expulsão, falei, agora o Galo vai para cima, né? Mas ficou quase um jogo de handball, sabe? O Galo na entrada da grande área, tocando para um lado, tocando para o outro. Aquilo me deu um certo... e me deixou um pouco com tédio, assim. Mas passou. Eu acho que o segundo tempo compensou tudo que a gente... E os gols do Botafogo, claro, né? Que não acordaram, não serviram para acordar o Galo. Porque o Botafogo foi essas 2 vezes para frente. Fez 2 gols. Um lance de muita inteligência do Luiz Henrique. Aliás, eu acho que o Textor tem que, em nome de uma certa... justiça poética, ligar para o Mário Bittencourt e agradecer o Fluminense ter vendido o Luiz Henrique por um preço de banana há muito tempo, né? Porque era óbvio que o Luiz Henrique era um cara fora de série, né? Não precisava ser. Eu mesma vi e disse: não vendam esse menino. Esse menino é craque, é uma joia do futebol. Venderam, e eu acho que está muito na conta do Luiz Henrique. E tem uma outra coisa bonita, assim, porque, tudo bem, o Luiz Henrique não estava na campanha. Ele estava na campanha do ano passado, né? Ele pegou um pouco da campanha do ano passado. Mas o fato é que tinha o Adrielson estava em campo, o Marlon Freitas estava em campo, o Júnior Santos entrou e fez o 3º gol. Tinha muita gente da campanha do ano passado representando esse Botafogo. E isso é muito importante. Porque falam, é um outro time. Não é. É o mesmo time que fracassou o ano passado, escreveu essa história absurdamente improvável esse ano. Luiz Henrique, craque da partida e craque do campeonato, Alicia? Sem dúvida, merecidamente. E merecidamente o título do Botafogo, né? Porque se a gente olhar a campanha como um todo, o Atlético fez sim a segunda melhor campanha da fase de grupos,
Mas a partir daí o Atlético tem um momento de grande brilho, que talvez seja o grande brilho do ano do Atlético, que são aquelas 2 partidas contra o River. O Botafogo, por outro lado, faz um ano incrível, consistentemente, né? Não conseguiu fazer isso na Copa do Brasil, foi até prejudicado pela arbitragem na eliminação contra o Bahia, mas enfim, caiu cedo no torneio. Mas é o atual líder do Campeonato Brasileiro e fez uma campanha consistente com um chaveamento difícil, né, na Libertadores. Elimina o Palmeiras, que até então, esse Palmeiras do Abel nunca tinha caído antes da semifinal, e cai para o Botafogo, cai num jogo difícil, né, que veio aquele fantasma do vai deixar virar, né, tem aquele gol anulado do Gustavo Gomes ali no finalzinho, o Botafogo se segura contra o São Paulo, atropela o Peñarol no primeiro jogo da semifinal e chega muito forte. E o Galo, ao contrário, vinha se fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro e teve, como eu falei, esse grande momento contra o River Plate. O Botafogo não, e o Luiz Henrique, uma das grandes estrelas desse time, hoje, né, o time jogando com 1 a menos, ele é responsável direto pelo placar de 2-0 no primeiro tempo, então realmente se consolida como um jogador muito importante. E nas últimas rodadas, né, os principais destaques vinham sendo o Savarino e o Almada, né, menos o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que conquistaram, inclusive, lugares na seleção brasileira, pelo que vinham jogando e tinham perdido um pouco desse protagonismo. Mas o Luiz Henrique provou hoje, né, porque é o craque, porque foi eleito o craque da partida e o craque da competição como um todo. Perfeito. Agora, depois da expulsão, o Milito demorou para mudar, Mili? Você já falou que ele poderia ter mudado. Dá para a gente colocar na conta dele esse 3-1? Olha, eu acho que o trabalho do Milito no Galo é um trabalho muito bom, né? Mas o time faz 10, agora 11 partidas que não ganha, né? Então tem alguma coisa acontecendo ali. Não é difícil notar que tem problemas no elenco. Assim, a gente já viu brigas entre o Scarpa e o Hulk, depois falaram que ficou tudo bem, depois a gente viu brigas também entre agora eu falei, né, essa do Vargas, o Davidson, o Lianco, gente, quando o Galo eliminou o River, o Lianco deu uma entrevista que me chamou muita atenção, porque ele falou, o Davidson é insuportável, eu não tô brincando. Ele falou, é verdade isso que eu tô falando, mas ele é craque e ele decide jogos pra gente. E quando ele falou isso, eu senti que tinha alguma rusga ali dentro, sabe? Ele não estava falando brincando, ele não falou brincando. E eu acho que é normal também, um time é relacionamento, mas se você chega numa final com jogadores se estranhando, como a gente viu imagens do treino, e hoje, no primeiro tempo, gente, quando o Galo com 11 jogadores, o Botafogo com 10, eles estavam brigando. Eles estavam brigando entre si. Então tem alguma coisa ali que não é só o Milito, sabe? Embora isso também passe por ele, né? Você criar harmonia no elenco passa também pelo treinador. Mas tem alguma coisa ali que vem de longe. Ele poderia ter feito a substituição antes, Alicia? Sim. Desculpa, você me perguntou isso e não respondi, né? Vai lá, Alicia. Eu acho que sim, mas eu acho que assim, a gente tem mais expectativa de uma substituição imediata ou mais rápida de quem fica com 1 a menos, porque obviamente precisa fechar a casinha e tentar se proteger de qualquer forma. Quem fica com 1 a mais tem um pouco mais de liberdade para você explorar esses espaços com quem você já tem dentro de campo. O que eu acho que foi o problema foi muito mais uma mudança no esquema de jogo. Né? A gente sabe, para usar um exemplo, né, utilizando o Botafogo num momento menos glorioso, quando o Palmeiras toma aquele 3-0 do Botafogo ano passado no Newton Santos, o Abel não faz nenhuma alteração no intervalo. O time que volta e o time que se recupera e faz aquele 4-3 é o mesmo time do primeiro tempo. Então é possível você mudar a forma de jogar com os mesmos jogadores que você tem dentro de campo. E o Galo pareceu não saber fazer isso. O Milito não conseguiu encontrar esses espaços, e esses espaços estavam lá. O próprio Scarpa, por exemplo, de repente ele não tinha o Gregory no caminho dele, de repente ele praticamente não tinha mais obrigação de recomposição, ele poderia ter jogado mais enfiado do que ele joga normalmente, e o Galo ficou, como muito bem definiu a Mili, nesse jogo aqui, naquela linha de handball, passando a bola, né, sem conseguir entrar na grande área, sem conseguir agredir o Botafogo com eficácia. No segundo tempo,
ele nem muda tanto o esquema de jogo, mas ele muda os jogadores, e aí o Mariano, especialmente por conta do Mariano, faz uma grande partida, e o Vargas consegue fazer o gol. Não vou dizer que ele fez uma excelente partida, porque ele perde 2 gols que poderiam ter feito a diferença na história da partida e na história do Galo. Então, talvez tenha um pouquinho aí da conta do Vargas individualmente também. Mas não acho que o problema foi só não mexer nas peças, acho que foi não conseguir encontrar soluções para um espaço que se criou. E aí houve um momento ali no finalzinho do primeiro tempo que você mal percebia que o Botafogo tinha um a menos em campo. Justamente méritos do Arthur Jorge do Botafogo, de conseguir segurar isso taticamente, e aí demérito do Milito e dos jogadores do Galo de não conseguir encontrar esses espaços. Roberto Rodrigues diz aqui, ó, o Vargas errou 2 gols feitos, a culpa não é do técnico, o treinador não joga. Não joga, mas faz jogar, né? Envolve o time, faz aquela... o ambiente, como a Mili falou já, né? E não conseguiu fazer porque voltou do intervalo melhor, bem melhor, parecia até outro time. Mas aí, como você falou, né, Mili, já era tarde. Não deu. Eu acho que o Botafogo ficou atônito com a expulsão. Acho que todo mundo ficou, né? O Botafogo, o Arthur Jorge ameaçou mexer, então ele ficou em dúvida se ele ia mexer ou não. O Botafogo recuou, ficou lá com uma linha de 6 atrás, mas bem atônito. O Botafogo demorou uns 20 minutos para conseguir fazer alguma coisa, pegar a bola e tentar um contra-ataque. E o Galo não aproveitou.